porque os países ficam sem dólar, eles não conseguem pagar suas dívidas, as dívidas estão denominadas em dólar, então problema enorme, tá? Nós já tivemos isso em 2020, muito provavelmente, segundo os analistas, eu tenho dúvida, não sei se isso vai acontecer, os analistas estão dizendo que isso pode acontecer agora em 2025, talvez ainda essa semana. Então, a gente pode ver o Banco Central americano decidindo aumentar juros, de repente, nesse momento agora, isso pode gerar esse problema. E imagina que, se junto com essa decisão do Banco Central americano de aumentar a taxa de juros, a gente tem um fato, assim, um cisne escuro, um fato muito estranho acontecendo nos Estados Unidos, ou uma coisa muito estranha acontecendo lá em Kiev, ou uma coisa muito estranha acontecendo nos conflitos no Oriente Médio que podem ter um impacto global, talvez impactando o preço do petróleo. Se acontecer o aumento da taxa de juros do Banco Central americano e um evento fora da curva, isso vai, de uma hora para outra, gerar uma crise global. Agora, a grande questão é como se proteger disso. Eu tive uma conversa recente com o Luiz Fernando Rocha, que é um dos maiores especialistas em como se proteger, e ele me deu alguns insights bem importantes do que fazer para se proteger. Mas, antes da gente falar disso, quais seriam os impactos para o Brasil? É claro que se você tem uma valorização do dólar, tudo fica mais caro. Não só as coisas mais simples ficam mais caras, né? Porque você tem toda a economia no mundo e no Brasil atrelada ao dólar, o dólar sobe, tudo sobe, tá? Então você tem inflação, você tem o dólar subindo, você tem essa questão da taxa cambial. Mas além disso, os países ficam com dificuldade de pagar as suas dívidas, porque as suas dívidas são denominadas em dólar. Se o dólar voltou para os Estados Unidos, os países estão sem dólar, como é que eles vão arrumar dólar para pagar as suas dívidas? É um problema muito grande que acontece, né? Você tem uma crise de déficit global e os países começam a não conseguir pagar suas dívidas, não conseguem mais ter crédito. Isso pode gerar uma quebradeira global, uma quebradeira inclusive por aqui. Tem muita gente, muitos analistas dizendo que pode ter uma crise econômica no Brasil nesse período. Se a gente tiver uma crise econômica no Brasil por motivos locais e junto com essa crise aí da teoria do milkshake, o negócio poderia ficar bem estranho. Por um lado, seria uma coisa lamentável, muito triste, muito problemática. Por outro lado, poderia ser uma oportunidade muito grande de se proteger e de ganhar dinheiro para quem sabe enxergar esse detalhe. Então, o que eu vou fazer agora? Lá na Arca, eu vou separar uma parte da conversa que eu tive com o Luiz Fernando Rocha e vou colocar exatamente a opinião que ele deu sobre a sua visão de mundo, sobre o que deve ser feito nesse momento, ok? Para você vir estudar com a gente na Arca é muito fácil, o link está aqui no